Olá, meu nome é Lincoln Mota Hashimoto, sou médico, pós-graduado em nutrologia e venho desenvolvendo há alguns anos um trabalho onde, através da alimentação, eu busco uma prevenção, uma manutenção, um controle e até reversão de doenças. Vou falar para vocês hoje sobre o suco verde, alguns dos seus benefícios, propriedades, por que consumi-lo, em qual momento do dia. Então vamos lá, falando sobre os seus benefícios. O suco verde, através da sua composição, vai ser benéfica para o nosso corpo em inúmeras partes e funcionamento. Então imagine que a natureza provém para a gente, através do alimento, mais de 12 mil substâncias que vai ter inúmeras funções específicas de construção de tecido, de célula, do perfeito funcionamento do nosso corpo. Através do suco verde, a gente tem a capacidade de concentrar boa parte de nutrientes desses alimentos em forma de líquido, de sucos, que se a gente fosse se alimentar, seria uma quantidade grande de saladas. Saladas, eu me refiro a legumes, frutas, verduras, sementes, essa combinação que vai levar ao suco verde, o que a gente quer propor para vocês. Então, através do suco verde, a gente consegue colocar essa grande quantidade de nutrientes. Existe mais de 12 mil substâncias, então cada alimento apresenta para a gente substâncias que vão ser responsáveis por um bom funcionamento do nosso intestino. Se você tem problema de prisão de ventre, gases ou o intestino preso, pode ser que seja favorecido com isso. Se você tem dores reumatológicas, dores articulares, dores de cabeça, a gente sabe, estudos mostram para a gente benefícios de alimentos, como por exemplo, você pode encontrar em vários vegetais folhosos, alimentos da coloração verde, propriedades, substâncias que são capazes de inibir uma proliferação de células cancerígenas. Então, o suco verde ele pode ser capaz de evitar com que a gente desenvolva células cancerígenas no nosso corpo. Muitas vezes a gente consegue melhorar quadros alérgicos. Um suco verde bem preparado, com algumas características que eu vou falar adiante, pode ser benéfico para pessoas que têm pressão alta, que têm diabetes. Então, o suco verde pode ser uma farmácia que a gente tem em casa, que a gente pode estar produzindo dia a dia, como uma forma de nutrição, prevenindo doenças, melhorando, amenizando outros sintomas que a gente sinta. Então a gente sabe que através dos alimentos a gente pode ter uma qualidade de vida muito melhor. Uma característica importantíssima do suco verde, é importante que a gente varie os alimentos, quais são os alimentos que a gente vai estar colocando ali. Isso é importante variar. Não é correto a gente fazer todo dia um suco cheio de um único alimento, por exemplo, e repetir ele o mês inteiro. Então essa variação é muito importante. Porque é justamente variando que a gente vai conseguir pegar daqueles 12 mil substâncias que existem, nutrientes variados, capazes de, no nosso corpo, simplesmente favorecer o nosso corpo a trabalhar da melhor forma, como ele foi criado. Então, por exemplo, quando a gente avalia um alimento através da sua coloração, para vocês entenderem a diferença de que cada cor de alimento vai fornecer para o nosso corpo substâncias específicas. E a importância disso é variar entre elas. Então, alimentos da coloração verde são alimentos riquíssimos em clorofila. Tá? Existe só clorofila? Não, existe indol 3-carbinol, a gente tem o tiocianato, as zeaxantinas, são inúmeras substâncias benéficas. Então, a gente está visualizando o alimento verde. Agora, vamos para um alimento laranjado. Então, a gente sabe, por exemplo, a cenoura, que ela é rica em beta-caroteno. O beta-caroteno ele vai ser convertido em vitamina A. Então, se a gente estudar cada alimento, todos os alimentos têm substâncias importantíssimas para o nosso funcionamento. Outra cor, por exemplo, coloração azul, alimentos de coloração azul, como as amoras, são ricas em licopenos. Você tem alimentos da coloração avermelhada, que vai ser riquíssimos em resveratrol, ácido elágico, quercetina. Quais alimentos vermelhos, por exemplo? Tomate, morango, a uva. Então a gente tem esse alfabeto de vitaminas e minerais que podem ser provenientes dos alimentos que estão aí à nossa disposição para ocupar o consumo e, consequentemente, no suco verde, que é o tema que a gente está abordando agora. Então, variar os alimentos, variar as folhas, variar os legumes, frutas, é muito importante, principalmente quando a gente está falando do suco verde,
no nosso jejum, que é um momento em que eu recomendo, no período da manhã. Por que eu recomendo que o suco verde seja ingerido no período da manhã? No período da noite, o corpo ficou em jejum. Então, quando a gente desperta, o nosso corpo ele está ávido por nutrientes, ele está querendo alguma coisa para começar o dia, para ter combustível, para estar fornecendo toda essa nutrição inicial do dia. Então, o suco verde ele é muitíssimo bem-vindo nesse momento. E até por esse motivo que a gente recomenda que ele seja coado. Por que a gente coa? Para retirar as fibras, favorecendo essa absorção. As fibras são muito bem-vindas na nossa alimentação. Excepcionalmente, a gente recomenda no suco verde de manhã que seja coado para retirar as fibras, para que essa absorção dos nutrientes, dessa gama de nutrientes enorme provenientes do suco verde, seja absorvida rapidamente. E esses nutrientes, ele no nosso corpo, ele vai, por exemplo, melhorar também seu sistema imunológico. Aquelas doenças todas que eu citei, você percebe quando você faz um uso contínuo do suco verde, variando, você começa a perceber pessoas relatando melhoras desses sintomas. Então, eu falei de variar as folhas, é importantíssimo, e lembrar que existem as plantas alimentícias não convencionais, conhecido como punk. São plantas que não necessitam de adubos. Raros casos em que as pessoas buscam plantar isso, mas na verdade elas têm uma força muito grande. Muitas vezes são chamadas também de plantas espontâneas, pois elas estão aí ao nosso redor, prontas para serem consumidas, e as pessoas desconhecem os benefícios que elas apresentam. As plantas alimentícias não convencionais, elas também são riquíssimas em termos de nutrientes. Então vale a pena pesquisar as que estão à nossa volta, quais que a gente tem acesso, confirmar qual é ela e acrescentá-la também no suco verde. Elas têm propriedades únicas também, são riquíssimas em nutrientes. Então, quando você fornece isso para o seu corpo, é como você, para imaginar, criar um cenário para vocês entenderem o porquê de colocar um suco verde no nosso corpo. Imagine que você tem 2 carros. Um carro que você coloca um combustível nele, onde é um combustível bom, que não tem nenhuma adulteração, é uma gasolina aditivada, tá? Que vai melhorar dar o melhor funcionamento para aquele motor daquele veículo. Imagine um segundo cenário de um carro onde ele é abastecido com um combustível adulterado. Seja o que quer que seja dos aditivos, os líquidos são colocados ali. Então, comparando esses 2 cenários, onde você tem um veículo, né, com o melhor combustível e o outro com um combustível de má qualidade, provavelmente aquele carro que tem aquele motor que tem um combustível de melhor qualidade vai ter uma vida mais longa, menos problemas, menos manutenção. E essa é a analogia que eu faço, que eu comparo com o nosso corpo e o alimento que a gente ingere. A partir do momento que a gente passa a dar os melhores nutrientes para o nosso corpo, a gente favorece esse bom funcionamento do nosso corpo. Diferente de quando você está se alimentando com alimentos que são industrializados, cheios de conservantes, corantes, são processados, são alimentos, os embutidos, né, salsicha, salame. Então a gente tem essa gama de alimentos industrializados que favorecem a doença. E através do suco verde a gente vai estar nutrindo o nosso corpo e favorecendo a nossa saúde. Então essa é uma analogia que eu gosto de fazer, uma comparação dos combustíveis que estão colocando no nosso corpo. Eu pude, estudando a terapia Gerson em San Diego, estudar a maneira como eles abordam. Eles têm uma clínica, inclusive, onde eles tratam pacientes com câncer através da alimentação. E mais uma vez, o que a gente observa é isso: o que a gente deve dar para o nosso corpo. Inclusive, dos alimentos que são utilizados durante o tratamento do paciente com câncer, nessa clínica, nos Estados Unidos, a clínica fica no México, mas o instituto fica nos Estados Unidos mesmo, em San Diego. Você tem eles apresentando e fornecendo para o paciente com uma doença, com câncer, o suco verde também. Então, a gente sabe dessas propriedades. Quando você estuda cada alimento, você percebe que tem propriedades que são como um remédio de farmácia e está à nossa disposição.
E aí, qual é a receita a colocar? O que pode compor o suco verde? A gente recomenda que seja que contenha esses vegetais folhosos. Lembrando que tem que variar entre eles, tá? Lembre-se sempre disso, variar as folhas, nunca as mesmas todos os dias do mês inteiro. Lembrando das plantas alimentícias não convencionais, mais uma vez, quando vocês consumirem, comprarem essas folhas em geral, procura aquelas que são sem agrotóxico. Se possível orgânico, se não, procure aqueles que são sem agrotóxico. A gente sabe os malefícios que tem, né, que podem causar para o corpo, ou os alimentos que contenham muito químico, muita pesticidas, herbicidas. Então procure que está cada vez mais sendo possível encontrar alimentos que são sem agrotóxicos. Falando também, importante nessa compra dos alimentos, da escolha dos vegetais, das frutas, respeitar a estação do ano. Então, isso é muito importante, nosso corpo está entrelaçado, ligado com o nosso sistema ambiental como um todo, as épocas do ano, os períodos. Então, procurar consumir aquelas frutas, verduras que são da estação, que são daquela época do ano. Isso é bem importante. Quando for consumir frutas, eu queria chamar a atenção para isso, para que a gente procure consumir as frutas de menor índice glicêmico. O que é isso? Quando a gente fala em índice glicêmico, né, especialmente das frutas, é a quantidade de açúcar encontrado nelas. Eu pude estudar no Tree of Life, nos Estados Unidos, e desenvolver um trabalho junto com a Kátia Simeonato aqui no Brasil, chamado, o nosso passo chama Tree of Life do Brasil, e que repete o modelo que eu pude acompanhar nos Estados Unidos, que é do Tree of Life, que é coordenado pelo Dr. Gabriel Cousens, onde ele faz um trabalho de reversão de diabetes através da alimentação. E o segredo dessa história toda de controle do diabetes, de redução de medicações, é justamente consumindo alimentos de baixo índice glicêmico. Então, mesmo que a gente está falando de suco verde, é importante que a gente evite aquelas frutas muito doces, que pelo próprio paladar a gente percebe que são doces. Talvez num período de transição, no começo, a gente está começando a entrar fazer o desejo com o suco verde, fazer o café da manhã com um suco, tudo bem, a gente pode começar usando os frutos mais doces, até para a gente acostumando o paladar, mas com o tempo é legal a gente ter um cuidado, né? E até mesmo ir reduzindo o consumo das frutas mais doces e dando preferência a consumir frutas mais azedinhas, ou até mesmo não consumir. Quais são as frutas que têm menos quantidade de açúcar? Vou dar alguns exemplos. Limão, maracujá, né? As frutas vermelhas, a amora, a framboesa, a cereja in natura, o açaí, o mirtilo, morango. Então são frutas mais azedinhas, que o próprio paladar a gente já sabe que são com menos açúcar. Se você precisa muito de consumir, de melhorar um pouquinho o paladar do suco verde, pode consumir, por exemplo, uma maçã. A primeira opção seria a maçã verde. A segunda opção seria a maçã vermelha e, se possível, consumir metade dela. Mas lembre-se disso. Procura, tanto no suco verde como na vida, ter essa moderação, esse cuidado com as frutas, os alimentos de alto índice glicêmico. Então, falando do suco verde, lembre-se de colocar as folhas, verduras, legumes variados, as punk e frutas, se for o caso, preferencialmente as de baixo índice glicêmico. Feito isso, a gente recomenda que coe, pelo princípio que eu disse da absorção, favorecendo essa absorção, e a ideia é não acrescentar líquidos também. Então, quando a gente vai preparar esse suco, a gente não coloca água, somente o necessário para poder bater, se precisar mesmo. Então, por quê? Porque a gente quer o líquido proveniente desses alimentos, o mais concentrado possível, melhor. Então, em resumo, o suco verde tem todos esses benefícios, tem toda essa capacidade. A gente chama isso de nutracêutica, que é a capacidade que a gente tem dessas substâncias provenientes dos alimentos controlarem, melhorarem a nossa saúde como um todo.
E cada vez mais estão vindo os estudos comprovando os benefícios nesses controles, em doenças, pessoas relatando melhora de problemas articulares, melhorando quadros alérgicos, através de uma boa alimentação e especialmente através desse desjejum com o suco verde. É uma bomba para o nosso corpo de nutrientes do bem. Isso tudo favorecendo a nossa saúde. Falei sobre o suco verde e muito obrigado.